Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um tema que é muito batido, especialmente nessa época do ano, mas nunca é demais falar sobre ele. Todo ano a gente repete, é sempre bom a gente reforçar quais são os temas referentes à gripe, ao influenza, à vacina, que são de extrema importância, até por uma questão de saúde pública. O Ministério da Saúde essa semana divulgou que o alvo inicial da campanha, por exemplo, da vacina de gripe esse ano, era cobrir cerca de 54 milhões de pessoas, mas quase 7 milhões de pessoas não foram vacinadas. E os grupos de risco que ficam mais expostos à gripe e aos quadros mais graves acabam sendo as crianças menores de 5 anos, os idosos, as gestantes, que são os grupos de foco da campanha da vacina. Em anos anteriores, onde a gente teve aquele grande surto, por exemplo, do H1N1, em que saiu na mídia e muita gente ficou preocupado, houve muitos óbitos, muita gente foi ao posto de saúde, muita gente vacinou, a cobertura era quase total da população, mas aí foi passando o tempo, as pessoas deixaram de falar um pouco sobre isso, e esse ano a gente já percebeu, e isso é dado do Ministério da Saúde, os casos de gripe desse ano já dobraram do ano passado. Então esse ano foram cerca de 3.500 casos registrados aproximadamente do influenza, com cerca de 600 mortes. Então um número de óbitos bastante expressivo. A grande totalidade dessas pessoas que foram a óbito, infelizmente, são idosos, são pessoas que tinham algum fator de risco, como diabetes, ou já tinha alguma doença pré-existente, mas esse é um risco que pode acontecer em qualquer faixa etária e mesmo para pessoas que são rígidas, que são saudáveis. E aí vem a primeira dúvida: eu devo tomar a vacina todos os anos? E a resposta é categoricamente sim, especialmente se você for de um grupo de risco, porque o vírus ele tem a capacidade de mutação. Então depois de 10 a 12 meses ele muda a sua carga genética e ele já está apto a fazer uma nova infecção mesmo na pessoa que foi vacinada. Como que a vacina é produzida? A vacina ela é feita de vírus inativados. Então são pegos fragmentos dos vírus das cepas mais comuns daquele período e aí é produzida uma vacina que tem uma grande eficácia, mesmo que haja mutação dos vírus, para o ano seguinte. Eu posso pegar gripe com a vacina? E a resposta é não. Eventualmente, por causa do sistema imunológico, a gente pode ter um pouquinho de febre, dor no corpo muito leve, mas não a gripe. Muita gente acaba confundindo, fica com coriza, com um quadro gripal, até de um resfriado. E na verdade, provavelmente é porque já estava com o vírus incubado quando tomou a vacina, então acabou desenvolvendo sintomas de outro vírus que nada tem a ver com aquela vacina específica. Existem dois tipos basicamente de vacinas. Tem a vacina do setor público, que é a trivalente, então são 3 tipos de vírus, então H1N1, o H3N2, são 2 da família do A, e tem um sorotipo da família B. As vacinas que estão disponíveis no setor privado, geralmente são as quadrivalentes, então são vacinas que têm 2 sorotipos A e 2 sorotipos B. Então a cobertura é um pouco mais abrangente. Qualquer pessoa pode vacinar? E aí a gente só tem 2 grupos de pessoas que não podem vacinar. Abaixo de 6 meses, então bebês menores de 6 meses não podem vacinar, especialmente porque não tem ainda o sistema imune desenvolvido, ainda está em processo de formação. E pessoas que são alérgicas à proteína do ovo, porque eventualmente pode haver uma reação cruzada, então a pessoa pode desenvolver um quadro alérgico e isso pode ser uma complicação da vacina, mas isso é muito raro e em geral as pessoas que são alérgicas a ovo, elas desenvolvem isso desde muito cedo. Eu posso morrer da vacina da gripe? E a resposta é não. Não existe essa possibilidade por causa da vacina. É uma vacina segura, é uma vacina feita com vírus inativado e desde que a vacina é administrada não foi registrado nenhum caso que foi atribuído à vacina de óbito. O vírus H1N1 ainda circula? E a resposta é sim. Ano passado nós tivemos uma prevalência muito maior do H3N2, 2017 foi o que prevaleceu, mas esse ano o H1N1 voltou. Todos que têm contato com H1N1 desenvolvem um quadro grave? E a resposta é não. Na verdade, a maioria das pessoas que têm o contato com o vírus, seja o H1N1, influenza A, influenza B, a maioria das pessoas não desenvolve sintomas muito importantes. Ou é um quadro gripal leve, coriza, um pouquinho de dor no corpo, mas algumas pessoas, e aí por uma questão genética ou de uma imunidade comprometida, pode desenvolver a síndrome respiratória, a síndrome do desconforto respiratório, que é uma síndrome grave. Então, muitas vezes os vírus eles afetam os pulmões,
e a pessoa ela fica com um processo inflamatório muito grave, muitas vezes vai para UTI, em insuficiência respiratória, e nesses casos sim, o H1N1 ele tem uma letalidade muito alta. Existe tratamento para o influenza? Infelizmente não existe tratamento para vírus que seja realmente eficiente. A única droga que nós costumamos usar para quando a pessoa desenvolve um quadro de uma síndrome gripal, e aí a pessoa precisa preencher uma série de critérios para a gente indicar a medicação, porque é uma medicação de uso restrito, que é o oseltamivir, o famoso Tamiflu. Não é uma medicação que cura a doença. O objetivo do Tamiflu não é esse. Quando a gente coloca num processo precoce, logo no início do quadro, que a gente já fechou os critérios, a gente sabe que aquela pessoa pode evoluir com uma síndrome gripal, síndrome respiratória, a gente já coloca o oseltamivir desde o início do quadro. Em geral, ele ameniza os sintomas, mas não é que ele cure, ele só ameniza o processo. É preciso pânico por causa do influenza? Absolutamente não, né? É preciso ter cuidado, sim, é preciso a gente se precaver, tomar a vacina, e quando a gente coloca na balança os pouquíssimos efeitos colaterais que são leves, perto desses óbitos, então esse ano a gente já passou de 600 óbitos, tá claro que a gente precisa vacinar e precisa reforçar a importância da vacina, lembrar das medidas básicas de higiene das mãos, as pessoas que estão com sintomas respiratórios, aquelas mães que estão amamentando, pessoas que têm pessoas mais frágeis em casa, então idosos. O ideal é usar uma máscara, né? Aquelas máscaras de procedimento para você evitar essa transmissão por gotícula, mas a transmissão principal acaba sendo pelas mãos. Então a higienização das mãos, em geral, é suficiente para conter essa disseminação. Então se você conhece alguém que ainda não se vacinou da gripe, oriente essa pessoa, que é importante, não é exagero, a gente precisa prevenir e precisa vacinar. Um grande abraço.